Boa noite, galera. Vou gravar mais uma live aqui do FSI Learn hoje. Essa live vai estar saindo na sexta-feira, dia 3, provavelmente. E a gente hoje vai bater um papo sobre cabeçote, projeto de cabeçote, como a gente pode otimizar ou coisas técnicas sobre cabeçote, né? E vou mostrar alguns vídeos, compartilhar e aí a gente vai falando sobre essas dicas ou essas técnicas aí que envolvem o cabeçote projetos de cabeçote, né? Então aqui, ó, quero começar, deixa eu ver, vou começar aqui por começar com esse vídeo aqui, ó, para a gente falar um pouco também do assunto da live anterior. Foi a live que a gente falou, né, dos mancais do motor, dos mancais, virabrequim, pistão e biela e do dinamismo, né, do equilíbrio dinâmico. E aqui, ó, a gente pode ver um vídeo que vai ilustrar bem esse dinamismo, né, que a gente viu na live anterior. Aqui a gente pode ver, né, o virabrequim, as bielas, o pistão, para quem não manja dessas peças e tal, dá uma pesquisada aí por si só e ver, né? Mas aqui a ideia também é a gente conseguir avançar um pouco mais no conhecimento técnico e o básico, né, do que é um virabrequim, para que serve, uma pistão, um biela, um anel e tal. A gente pode até tratar numa live aí, mas assim, a ideia é, visto que já tem alguns vídeos, né, bastante vídeo, bastante conteúdo aí que fala desse mais básico, né, as próprias aulas de faculdade tem esses assuntos sobre esse funcionamento mais básico, mas eu não acredito que esse funcionamento mais básico por si só ele traz um resultado interessante no sentido da compreensão do como funciona o motor, do que é um motor, sabe? É muito mais importante você tem que ter esse conhecimento básico, isso é fundamental, mas também você tem que avançar um pouco mais no entendimento do dinamismo e do como as coisas se casam, o sistema motor como inteiro, né? Como aqueles sistemas do motor se casam para formar uma máquina, que é o próprio motor, a combustão interna. Então, você precisa ter esse conhecimento sistêmico se você quer trabalhar com motor, se você quer desenvolver peças para motor, se você quer testar motores, se você quer fazer calibração de motores. Né? Isso é muito importante para você conseguir desempenhar suas funções, né, a partir daí. Então vamos trabalhar no conhecimento já integrado disso, né? E aí, voltando no assunto da live anterior, né, sobre as bielas aqui, pistão virabrequim, a gente vai falar um pouco hoje também desse componente aqui que você pode estar observando aqui, ó, ele é, ele é um componente de uma geometria meio estranha e ele é um pouco excêntrico. Eu vou dar um play no vídeo, ó, e ele tem uma certa excentricidade aqui, tá vendo? Ele tem um contrapeso. Isso aqui é basicamente um contrapeso. E se você observar, tem esse contrapeso de um lado e tem também do outro lado aqui, ó, simétrico. Eles são simétricos entre si. Esses contrapesos, eles giram em duas vezes a velocidade do motor. A velocidade do motor dobrada, certo? E eles funcionam ao giro oposto ao giro do motor do virabrequim, aqui, como você pode ver, né? Ele gira oposto ao giro do virabrequim, gira oposto ao giro do motor. Qual que é a função desses contrapesos, né? Aqui no motor? São dois simétricos, né? Como você pode observar. Então, a simetria entre eles é basicamente para anular as vibrações. Se, por exemplo, você poderia ter um só, né? O funcionamento, a função dele, para que ele serve, se você tivesse um contrapeso só, você conseguiria atingir a função. Mas você geraria uma vibração, porque imagina, como a gente viu na última live, né? Todo excêntrico no motor ele gera uma vibração. Então, os comandos de válvula são excêntricos, né? Os pistões das válvulas, o virabrequim, as bielas, o movimento dos pistões, todas essas peças que têm que se transladar em função do seu eixo de rotação, né? Que tem movimentos de translação de centro de massa, toda a massa, né, em movimento,
deslocamento, né? Pela física básica lá do Newton, né? Da quantidade de movimento, pela variação da quantidade de movimento e a translação do centro de massa, né? Você tem que imputar força. E você tem que imputar força no movimento. Você gasta energia, né? Para essa força em trabalho, né? E você gera uma reação, porque toda força tem sua reação. Onde é que está essa reação? Está no bloco do motor. E essa reação do bloco do motor vai para onde? Para o carro, que gera o quê? Vibração. No carro, no motor, né, no sistema. Então, assim, um excêntrico desbalanceado, como é o caso desse contrapeso, ele vai gerar vibração, mas para que ele não gere vibração, já que o objetivo dele é anular uma outra fonte de vibração, né? Então ele não poderia adicionar mais uma, né? Então o que é que você faz? Você coloca dois eixos simétricos. Eles são simétricos, o do lado esquerdo e do lado direito, né? Que você vê no motor de frente, né? Um está do lado esquerdo, outro está do lado direito. E eles giram em sentidos, eles giram de forma simétrica, né? Então ele não gera o efeito da massa desbalanceada, né? Quando essa massa aqui desbalanceada está para cá, gera uma reação para cá, a outra está gerando uma reação para lá com a mesma intensidade, com a mesma intensidade, né, de força. Então, com a mesma grandeza, né, e com o mesmo sentido. Então, quando eles mudam de sentido, também a de um lado muda no mesmo do outro. Elas são sincronizadas, são perfeitamente sincronizadas, né, com as engrenagens e tal. Elas têm que ser perfeitamente sincronizadas para não gerar nenhum desbalanceamento. Que se uma desincronizar em relação à outra, você vai perder esse efeito e vai começar a ter desbalanceamento, né, por conta do giro delas. Então, como elas são simétricas, então elas se contradizem, né, no sentido de força, de translação, né, x, y. Uma contradiz a outra, beleza? Porém, né, elas se contradizem no x, y, mas, entretanto, elas não se contradizem no sentido de rotação do motor, né? Se você observar, analisar, né, como uma está girando nesse sentido, né, num sentido, e a outra está girando no sentido oposto, né, na verdade, não é que as duas giram no sentido oposto ao do motor, né? Aqui, ó, se você observar, ó, uma está girando em um sentido, né, para a esquerda, outra está girando para a direita. Então, uma está girando no sentido do motor e a outra está girando ao contrário do sentido do motor, né? No giro delas, então, você vai ter, né? São massas excêntricas, né? Então, no giro delas, você vai ter o centro de massa dela aqui, né? Você vai ter o centro de massa dela deslocada para a direita e no outro centro de massa deslocada para a esquerda em determinado momento, né? No giro, como o giro do motor é só em um sentido e você tem uma massa girando no sentido e outra no sentido oposto, como o giro do motor está sempre em um sentido, né? O que é que acontece? Uma dessas massas, né, com excêntrico, vamos dizer, como elas têm essa massa excêntrica, né, elas vão estar sempre oferecendo para o giro do motor uma resistência, ou elas vão estar oferecendo para o giro do motor uma, uma, uma ajuda para o motor girar. E a gente vai ver isso em breve aqui no vídeo, imagino. Deixa eu ver aqui se lá na frente ou se aqui atrás, aqui acho que mais à frente. Não, deixa eu ver. Acho que era aqui mesmo. Mais para trás. Deixa eu voltar. Voltar mais aqui. Beleza. Então, assim, mas vamos lá, né? Aqui vamos ter que ir a fundo na parada, né? O objetivo aqui é gerar conhecimento e conhecimento dá trabalho, tá? Não é entretenimento, assistir ou aprender. Conhecimento você tem que pensar, botar sua cabeça para pensar, né? Então é o seguinte, vamos pensar. Você que está aí, né, ouvindo agora, vendo a live, use sua cabeça, né? Pode sua cabeça para pensar. Aproveite seu tempo, né? Se você quer ganhar conhecimento, é você que ganha, não sou eu que te passa, ou o professor, ou a vida por si só vai te dar um conhecimento. Um conhecimento é uma realização ativa do ser humano, né? Então, ativamente você
tem que ativar a sua vontade, tem que ativar a sua percepção, tem que estar presente nesse momento agora, né, para você entender. Eu vou falar aqui uma coisa que é sobre motores bem fundamental, né, e bem atual, né? Esse motor aqui é um motor bem atual, né? Está sendo representado. Ele é um conceito bem atual. Então, para você que quer entrar na área, que quer se aprofundar, isso aqui é uma excelente oportunidade para você pegar esse conhecimento, beleza? Então, é o seguinte, perceba agora, temos uma queima, um pistão queimando, sempre assim, né? 4 cilindros, 4 tempos. Um pistão está ali no final da sua combustão, ele está bem no final mesmo da combustão, né? Um outro cilindro que já está lá em cima, outro pistão que está lá em cima, ele vai iniciar a combustão agora, né? Perceba a massa excêntrica. Uma é simétrica à outra, né? Então, se olhar essa daqui, você já vai entender da outro lado lá. Ela está para baixo. Ela vai chegar no fim dela do curso agora, chegou agora no fim, no mais baixo. Percebe? A massa está lá embaixo, as duas embaixo. Elas vão ter que fazer o que agora? Subir. Quando você tem que subir uma massa, né, o que é que você precisa imputar nela? Força. Né? A massa está embaixo, você tem que elevar essa massa. O que é que você precisa imputar? Força. Para vencer o quê? Gravidade. Né? Então você vai ter que fazer um input de força aí nessa massa, né, para fazer a elevação dessa massa. Perceba que tem um cilindro que acabou de explodir ali, ó. Ele acabou de explodir. Quando esse cilindro ele acaba de explodir, o que é que ele tem nesse momento? Ele tem a máxima quantidade de energia disponível, de pressão, de força para descer. Então, o que é que esse motor está recebendo nesse momento? A máxima quantidade de força. Ele vai começar a ter, vai ter um maior esforço, vai ter uma maior parcela de aceleração no virabrequim e vai receber uma porrada para descer. Então, o que é que você precisa fazer com esse motor agora para travar a descida dele? Porque você vai ter que você tem que criar uma certa resistência à descida dele agora, porque ele está meio desequilibrado, percebe? Os outros 3 cilindros eles estão se freando porque todos os outros ciclos são todos os outros ciclos, além da explosão, né? A explosão é o único ciclo que gera trabalho, os outros consomem. Compressão, exaustão, admissão consomem trabalho do motor. Então, eles estão sim ajudando a frear o motor, né? Para compensar. Pensa sempre no equilíbrio, que é correto balanceamento, né? Ele está sempre em relação ao equilíbrio. Balanceamento é sinônimo de um equilíbrio, né? Porém, você tem uma força, você tem um cilindro explodindo agora, ele acabou de explodir, ele está tá na maior força dele, né? Então, para você equilibrar as coisas, você vai ter que criar uma resistência a mais, né? Para tentar gerar um equilíbrio maior, né? Na prática, o que é que você faz? Coloca uma massa lá, uma reserva de massa, né? Que é essa massa aqui que vai subir agora, tanto essa de um lado quanto a do outro. Vão atuar como reservas de massa aí nesse sentido, né? Para criar uma resistência para o motor, para ele ter mais resistência, já que ele agora está no ciclo que mais realiza trabalho, no momento de maior realização de trabalho, beleza? Então elas vão subir, perceba que elas vão subir nesse momento, ó. Subiram, estão subindo, 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 chegaram no ponto de, eu vou voltar, chegaram no ponto de maior, vamos lá, de maior força. Depois ela desce. Depois que eles, né, beleza, subiu, tá lá no maior ponto, né, de elevação. Quando ela está no topo da elevação, essas duas massas, né, perceba que elas, quando elas estão lá no topo, ó, o que acontece? Os cilindros estão iguais, né? Você tem aí os pistões, né, em mesmo nível, nivelados, né? Então os pistões estão nivelados, né? E como eles estão nivelados, você já tem uma queima muito mais branda, já final de combustão ali. Então, assim, está lá em cima, não está gerando nem esforço e nem está ajudando o motor, né, no seu movimento, porque a massa está lá para cima, né? Então, não está nem ajudando, nem atrapalhando o movimento. Mas perceba que quando agora, na próximo momento, ela vai começar a descer, a massa vai começar a descer, né?
Na descida da massa, aí você vai ter o quê? Um certo auxílio ao motor, né? Ele vai começar a ajudar ao motor. Por quê? Porque você vai perceber agora que o cilindro que está explodindo ele vai se afastar cada vez mais da explosão, vai ficar mais fraco, mais fraco, mais fraco, e os outros três cilindros que estão roubando a energia do motor, um vai entrar em compressão que é máxima, que é o máximo ponto de roubar a energia do motor, né? E os outros dois ainda vão estar consumindo e não vai ter nenhum explodindo, né? Então você vai ter o máximo consumo de energia do motor, fazendo o motor frear nesse momento, né? Então cria-se uma resistência ao movimento do motor. Ele está perdendo força, ele não está ganhando força nesse momento, a partir desse momento aí. Então o que é que isso gera? Você tem no motor o quê? Um momento que você ganha energia, ele ganha, né, da perda, e tem um momento que a perda ganha do ganho. Isso gera o quê? Uma oscilação. Você tem uma oscilação no motor no virabrequim, né? Imagina que o giro ele não é linear. O motor não é linear, ele é assim, um momento ele acelera, outro ele freia. Um momento acelera, outro freia. 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 Então isso gera o quê? Uma oscilação. Essa oscilação de ganhar, perder é uma onda. Uma onda é o quê? Uma vibração. Então gera uma grande vibração torsional no virabrequim. O virabrequim ele torce muito no funcionamento do motor. Torce mesmo. Quanto maior potência específica tiver o motor, maior a vibração torsional. Aqui a gente está falando de um motor turbo alimentado, né, original, com alto PME, uma alta pressão de câmara, vamos dizer, ele tem muita pressão, muita força, né, que gera muito esforço, né, essa explosão dele é muito forte, então a torsional dele é alta. Né? Todos os motores, vamos dizer, 4 cilindros, 3 cilindros, todos eles vão apresentar, inclusive o monocilíndrico, né, mas bem diferente do restante, eles vão apresentar esses spikes e essas descidas, né, essas oscilações torsionais. Né? Isso é um esforço bem considerável no motor. Então, para você diminuir essa vibração torsional, o que é que você faz? Adicionar esses contrapesos. Então, no momento que o meu motor ele vai oscilar torsionalmente, né, ele vai estar querendo dar o pico de esforço, eu vou ter o contrapeso que vai fazer o quê? Não, eu vou frear você. Perceba que esses contrapesos eles estão ligados ao virabrequim diretamente por engrenagem, né? E por um outro lado ele está ligado à bomba d'água e outros acessórios, né? Mas perceba que está ligado diretamente por engrenagem. Então, no momento que o virabrequim fala, agora eu vou ganhar velocidade, ele fala, não, vou frear você. Então ele segura o pico de aceleração, segurando o pico de aceleração, ele segura o pico de força torsional. E quando o motor fala, agora eu vou parar, ele fala, não, agora você vai acelerar, que é o próximo momento aí do vídeo. O que o contrapeso vai fazer? Ele vai começar a descer, né? Vai começar a querer fazer o motor girar, né? Vai dar um auxílio ao giro do motor e vai falar, não, agora você vai girar, né? Então agora vocês vão poder observar, olha lá, desceu, está descendo. Agora olha lá, você tem o cilindro da explosão, tipo, já sem força, ele já está com o escape aberto, liberando, já não tem mais pressão naquele cilindro, apesar de você estar vendo uma queima, uma chama, aquilo é a temperatura, mas a pressão já está escapando pela válvula de escape, ela já está bem aberta, já está liberando um alto grau de pressão, né? E tem contrapressão de escape, enfim, ela tem que vencer tudo isso, e aí você não tem mais geração de trabalho, nenhum dos, praticamente ali, você tem uma pouca geração de trabalho, mas você tem perda de trabalho nesse momento, né, do motor. Ele está querendo frear, né, ele está tentando frear, então, e o contrapeso está falando, não, você não vai, você vai continuar, né? E olha lá, perceba, agora, o quanto ele ainda não ensina, tá? Ele ainda tem que chegar lá em cima para começar a explodir. Alguns dos dois que estão chegando, ele tem que chegar lá para começar a explodir, ó. Então ele vai lá, chegou, agora vai explodir. Perceba agora o contrapeso.
No momento que ele vai explodir, ó, o contrapeso já está chegando no fim, já está chegando embaixo. Quando ele chega embaixo, o que é que ele faz, né? Cheguei embaixo, agora eu vou subir, né? Quando ele está embaixo, ele está zerado, né? Os dois contrapesos, né? São simétricos. Chegou embaixo, estou zerado. Ele não está fazendo nem o motor frear nem acelerar. Mas olha lá, vai chegar embaixo. Chegou embaixo, chega embaixo. Acabei de explodir lá, acabei de gerar centelha. Vou começar o quê? Entregar trabalho. Ele fala, opa, mas você também não vai jogar de vez essa aceleração. Vou frear você. Olha lá. Ele sobe e freia. Tá vendo? Chega lá em cima. Olha lá como é que tá lá. Em cima. Chegou lá em cima, você percebe, né? O signo já está escapando, aquele que explodiu já está liberando a pressão, já né, já está querendo que o motor já não tem mais pressão, os outros três estão roubando, aí que o contrapeso fala, opa, vou ajudar você, e ajuda, tá vendo? E é isso que é o funcionamento desse contrapeso, né, esse balanceador de massa. Ele é um grande reservatório de energia, né? Isso aí é um dumping de massa, né? Que a gente pode dizer, é um amortecedor de massa. Né? É muito interessante o funcionamento, é um sistema interessante, é um sistema bem físico, né? É um sistema bem interessante porque é física pura. Por exemplo, a Renault usava isso, não sei como, mas ele usava em um sistema tipo esse, só que na suspensão, né? Para poder gerava algum efeito que eu não sei o que, que era, mas o carro ele não oscilava tanto. Era um amortecedor tipo isso aí, era um sistema assim, só que assim era para suspensão, era para oscilação da suspensão. Como na Fórmula 1 você tem limitações de amortecimento, você não pode ter suspensões ativas, amortecedores ativos, eles têm que ser fixos, carga de mola fixa. A Renault, em determinado ano, fez isso quando o Alonso começou a ganhar rodo lá, ganhar os três títulos, o carro dele tinha, né, o carro da Renault tinha esse amortecedor assim, um sistema tipo esse, só que para as oscilações da roda, do pneu. Então, no momento que a roda queria, né, vamos dizer, imputar esforço para o carro, tinha alguma massa lá dentro que falava ou para a roda, né, para o sistema de suspensão, fala não, continua embaixo, não sobe agora, né? E aí depois, no momento certo, a massa também ajudava a roda a subir quando a roda, por exemplo, queria já voltar, né, devolver para o chão, enfim. Mas você é um amortecedor, como um amortecedor mesmo do veículo, né? Só que é um amortecedor ativo, só que é ativo, porém não é eletrônico, é puramente físico. Ele trabalha tanto empurrando a roda como sustentando, como empurrando para cima ou para baixo, né? Atuando no sistema da roda, mas sem ser ativo, né? De uma forma, vamos dizer, inteligente, estudada, mas, e dessa forma, vamos dizer, era alguma coisa relacionada a isso. Eu não sei como é que era, né? Eu nunca vi nenhuma imagem, nenhuma foto. Mas para vocês terem ideia, né? Então, assim, era um carro muito competitivo, era um carro vencedor, né? De acho que 2 temporadas. Depois foi banido do sistema, né? Esse sistema não pode mais existir na suspensão de Fórmula 1. Porém, enfim, muito inteligente, muito bem projetado e que teve um resultado insano. E nos motores que é aplicado esse tipo de amortecimento aqui de vibração torsional, ele também tem um funcionamento insano no sentido da vibração. O motor ele perde muita vibração, ele consegue amortecer bastante as vibrações da queima do motor, né, das explosões do bombeamento, né, de compressão, de exaustão, de admissão, desses tempos, né, ele consegue ter um funcionamento muito mais linear ao longo da rotação. Tende a ter muitos ganhos, né, principalmente em VH, que a gente chama, né, níveis de ruído, e para os outros componentes, suporte motores, brackets do carro, enfim, né, que não tendem a receber muito menos vibração do conjunto, embreagens, componentes externos como alternador, bomba d'água, todos eles são beneficiados pela menor vibração torsional do virabrequim. Né? É um benefício que é bem geral e por isso que é tão valioso essa informação. Né? E pouca gente manja disso aqui. Tá? Isso aqui é
vamos dizer, eu demorei anos até para entender, mas não é nada de complicado, é simples, porém é uma simplicidade que você precisa compreender uma complexidade, né? Compreender o porquê de várias coisas para entender por que isso está aplicado e como isso funciona. Mas é muito simples, é basicamente é um alívio de tensão, um alívio de amortecimento para o motor, né? Como um todo, o bloco. Só que é caro, é um sistema caro. Você pode ver, tem rolamentos, tem muitas engrenagens. É um sistema caro, né? Então, assim, é bem custoso. Então, assim, pensando em custo, é um sistema que muitas vezes, por que, que não tem em todos os motores então? Por que, que o pessoal não põe? Porque é isso, porque é caro, né? Se não teria, sem dúvida, né, em todos os motores, mas não é assim, né? Assim como outros sistemas, né, que a gente também são caros e por isso que não estão em vários motores, né? Lembrando que custo, né, é uma coisa muito importante no projeto, então acaba pesando, né, para determinados objetivos o custo aí, no caso do sistema desse também, certo? Então, beleza. Dito isso, que eu queria mostrar, né? Aí eu vou agora para um outro aqui. Agora eu vou falar do assunto da live mesmo, propriamente dita, né? Mas o assunto já era também, já era para gerar também, né? Esse assunto de hoje. É um assunto muito extenso, cabeçote, certo? Então, já iniciando, né, só falar de cabeçotes, é um assunto muito extenso, não dá para examinar tudo aqui. É um assunto que eu já estava ensaiando trazer nas lives, porém precisa ser dividido, né? E aqui eu quero focar em um aspecto, né? Em um aspecto só. Esse aspecto aqui, eu quero focar hoje nos dutos do cabeçote, né? Bom, cabeçote, não vou apresentar a peça. Eu quero focar hoje nos dutos, né? Aqui vamos falar rapidamente, né, do cabeçote. Aqui você tem esses eixos girando excêntricos também, geram vibração com certeza, porém a excentricidade deles não é tão grande quanto o virabrequim, correto? Nem a massa deles. Mas você tem os excêntricos ali, ó. Esses excêntricos eles giram e empurram as válvulas do motor, certo? Você pode ver aí no vídeo as válvulas girando, abaixando e levantando, e os excêntricos empurrando elas, né? Olha lá, abaixando, levantando. E aqui você pode estar vendo, essas válvulas elas servem para quê? Né? Para fazer o comando o comando do ar que entra e do combustível que entra para dentro do motor, em que momentos eles têm que entrar e sair. Elas são válvulas, né? Como válvulas elas abrem e fecham, os dutos de admissão e escape. E elas que controlam, né, o momento que o duto de admissão vai funcionar, o duto de escape vai funcionar, né? Aqui no corte, ó, aqui elas funcionando também por baixo, você pode ver lá abrindo e fechando, né? Elas abrem e fecham, geralmente, né? Nos motores de Fórmula sai, nos 99% dos motores elas abrem e fecham igual, no sentido assim, as duas de um lado e as duas do outro abrem, né? Vamos dizer, essas duas abrem juntas, essas duas abrem juntas, essas duas abrem juntas. Porém, você tem uma admissão a cada 4 tempos. Então, você só vai ter uma abertura dessa válvula a cada 720 graus de giro do virabrequim, né? Então, aqui você tem a cada 720 giros graus do virabrequim um acionamento né, aqui. Então, assim, a cada 360, como são oito dutos, né? Isso é dividido por 620, aí você pode ver, acho que anda 90 graus, cada válvula 90, a cada 90 graus tem um acionamento de algum conjunto de válvula, né? Aqui eu quero falar dos dutos, né? Vou mostrar os dutos. O maior duto, 99,99% das vezes é o duto de admissão do motor, certo? Para cá você vai ter o coletor de admissão. O menor duto de escape. Para lá você vai ter o coletor de escape, escapamento e por aí vai, certo? E aqui mostrando o duto no corte, você tem uma inclinação da válvula, você pode observar.
você tem uma inclinação desse duto para cima do isso aqui é como se esse aqui está virado de cabeça para baixo, tá? O cabeçote ele é ao contrário, ele está aqui de cabeça para baixo. Então, o duto ele sempre vai ter uma inclinação para cima, tanto de escape, um pouco menos, você pode observar aqui, ó, quanto de admissão, um pouco mais inclinado para cima. As válvulas, no caso aqui, são 16 válvulas, 4 cilindros, são 4 válvulas por cilindro. As válvulas, elas têm inclinação, no geral, dos 16 válvulas, tem, tipo assim, 99,9% dos motores 16 válvulas. O diesel aqui não vai ter inclinação da válvula por conta de geometria de câmara de combustão, mas é muito propício a inclinação das válvulas, dessas válvulas aqui, pelo seguinte, pelo seguinte, que é o assunto que a gente vai falar hoje, pelo fluxo de ar que entra e que sai, né, do cabeçote, né. Então você pode ver, ó, tem as válvulas tanto de admissão quanto de escape tem uma inclinação, um ângulo, né, uns 15 graus, depende do projeto do cabeçote, 15, 30, 25, vai depender, né, podem ser iguais ou não essa inclinação, certo? Aí o que é o seguinte, vamos falar hoje a ideia é falar um pouco de fluxo da mistura que entra aqui através do duto, que sai através do outro duto, né? O duto de admissão ideal, seria, o duto ideal seria um duto reto. Você não precisava ter essa curva aqui, concorda? É desnecessária tanto essa curva quanto essa outra curva. Você não precisa ter essa curva. Teoricamente, você só precisa ter um duto que entra, um duto para o ar entrar e outro para o outro sair. Quanto maior for esse duto, quanto mais livre de curvas, quanto menor a perda de carga desse duto, mais ar vai entrar e mais ar vai sair, né? Quanto maior for o diâmetro dessa válvula, mais ar vai entrar, mais ar vai sair. Para o motor, o que restringe o motor, né? O que restringe o motor naturalmente aspirado, né, que é o que se usa muito na Fórmula SAI, né, na maioria das vezes, o que restringe o motor naturalmente aspirado é o cabeçote. Está aqui. Né? Aqui está o grande trunfo, né, do motor, onde ele vai trabalhar, aqui é vamos dizer, o segredo do motor, é a alma do motor, né? É isso aqui. Junto com o bloco que a gente viu, né? Tudo que a gente viu do bloco, do balanceamento. Mas o bloco é só estrutura, os pistões, os blocos, o virabrequim, as bielas, elas são só estrutura, são só componentes estruturais, eles estão ali somente para suportar a pressão, suportar a força. Eles suportando a força, de resto, pouco importa. Eles têm que suportar a força com baixo vazamento, tanto de óleo, né, quanto de pressão de ar mesmo, do ar da queima. Idealmente, eles não tem que vazar nada, não tem que deixar nenhum óleo passar para dentro da câmara de combustão, né? O óleo só é para lubrificar, vamos dizer assim. Então, idealmente, ele só tem que receber a pressão e não deixar a pressão vazar, né? Ser estanque, vedado, e fazer o trabalho de descer para gerar força no virabrequim, né? E fazer o trabalho de subir para comprimir, expulsar ar, né? E descer para admitir. Só isso. Pistão, biela e virabrequim. Esse é o ideal. Então, quanto menos eles perderem em vazamento, quanto menos eles pesarem, melhor. Porém, eles têm que suportar. Não adianta você fazer um componente de papel que na primeira explosão vai entortar, ou um componente que não suporte a temperatura, as temperaturas envolvidas, né? Aqui a gente está falando de uma temperatura de queima de 1.200, 1.300 graus de temperatura de queima, né? Temperatura de gás de escape, 800 graus, né? Então a gente está falando de altíssimas temperaturas, esses componentes de válvulas, todos eles têm que suportar, então dá para ser algo fino, de papel, né? Levíssimo, tem que ser algo, sim, leve, né? Porém, custos, enfim, né? Acho que deu para sacar aí, ter a sacada geral das coisas. Porém, o duto, por que ele não está reto? Simples. Imagina que se ele saísse daqui reto, aqui, ó, da válvula, ele saísse direto aqui, ó. Ele bate aonde? Bate na mola de válvula. Bate aonde? No comando. Não tem espaço para o duto passar reto pela válvula.
E se ele passasse reto, onde é que ia ficar o comando? Onde é que eu acho que seria, abaixo da válvula seria como? Aqui, infinita? Como é que eu faria o acionamento dessa válvula, né? Não teria como fazer isso, né? Faria um ângulo de 90 graus aqui, botaria como fazer ela abrir e fechar, entendeu? Não tem como. Ou até hoje ninguém pensou como fazer um duto reto. Como poderia ser feito um duto reto, né? E fazer a válvula abrir e fechar ainda assim. Então, já se passaram um século e meio, até hoje ninguém conseguiu pensar, e eu acho que não está realmente fazer um duto reto, entendeu? E aí, no caso, se faz tem que fazer a curva para sair da onde? Daqui de cima, né? Para você não bater você ter o duto, ele não bater aqui nas válvulas, enfim, você ter o espaço das válvulas, das molas, do comando. Ele tem que sair de tudo isso. Ele vai sair para onde? Para o lado, né? Logicamente. Ele vai poder sair para cá? Poderia, mas aqui também tem vela, tem um monte de coisa. Então vai sair, vamos dizer, tem cabeçote se os dois saem para o mesmo lado, né? Mas vamos fazer aqui assim mais fácil, um sai para um lado, sai para o outro, para desviar do valve train, do conjunto de válvulas, do trem de válvula, certo? Ele saindo para o lado, quanto mais para cima a angulação, melhor para o fluxo. Tanto de um quanto do outro, né? Para o fluxo, quanto mais elevado, mais para cima ele sair, melhor. Então vamos dizer, aqui está saindo aqui, mas ele teria um espaçozinho para sair mais para cá, mais para cima aqui. Esse também você pode perceber, ó, que sobra ainda um espacinho para ele sair aqui mais para cima. No caso aqui, ó, tecnicamente ele já está no limite. Percebe que tem aqui um filete e que tem outro bloco. O que acontece? Daqui para cima você começa a ter. Se você jogar ele mais para cima aqui não dá muito aqui, porque você já interfere na poça de óleo. Tem aqui no. Você tem, aqui é tudo aberto ao óleo, aqui você já tem tuchos, você tem galeria de óleo, você tem um monte de outras coisas aqui que não dá para você jogar ele mais para cima, no caso da admissão. Mas o escape tem uma certa folga, ele não está todo para cima. Isso é proposital. Ele poderia estar mais para cima, mas ele não está. Isso é proposital. No caso do escape, você não quer gerar a maior eficiência volumétrica no escape. Para você ter um motor bem balanceado entre admissão e escape, geralmente se usa uma razão de 70% para o escape e 100% para a admissão. Então, se você tem um fluxo 100% na admissão, você tem que fazer uma escape com 70% só. Para você ter uma melhor eficiência do seu motor, e você ter uma melhor queima do seu motor e uma melhor eficiência, gerar mais potência, mais performance, por uma dinâmica dos gases, né, que é mais complexa de explicar aqui, não vai dar agora para explicar. Mas isso tem em mente, certo? 70% para gasolina, aí você vai, se é no álcool é uns 80%, se é no metanol é mais. Depende da quantidade de volume de gás que você gera no motor. A gasolina gera menos gás. Por quê? Porque injeta menos. Lembrando que aqui, né, na admissão, a gasolina entra líquida. Líquida assim, atomizada, mas a massa específica é muito alta. Mas quando ela sai, a gasolina aqui, que são os gases de queima, né, que já não é mais gasolina, mas os gases de queima, eles saem muito mais quentes, com a massa específica muito menor, muito mais expandidos. O que é que isso gera? Para a saída do escape, né, o que é que isso gera? Você acaba tendo uma menor massa específica e um maior volume. Então, no escape, o escape por si só, o volume de gás é maior do que da admissão. E quanto mais você injetar combustível, maior vai ser o volume de gás que vai sair pelo escape, né? Por conta dessa massa que está líquida, vai se transformar em gás. O ar que entra, vamos dizer, a mesma quantidade de átomos de ar que vai entrar, né, ali, vai ser a mesma quantidade de átomos que vai sair por aqui, mas a quantidade. E a gasolina também, né? Porém, um líquido ele tem uma massa específica muito maior do que um gás. Um gás, aqui, o ar ele já é gás, ele só sai gás quente. Agora o líquido não, ele é líquido e vai sair gás quente, ou seja, uma expansão muito maior. Então, se o seu motor, um metanol, que um AF do metanol é na faixa, não sei, mas 3,8, 4 no AF do metanol, né, que é a relação ar-combustível do metanol, ele injeta muito
tá massa de combustível. O álcool menos e a gasolina menos ainda, né? Então, a massa de ar que sai do motor na gasolina é menor do que a massa de ar que sai do álcool, que é menor ainda do que da massa de ar que sai do metanol. Então, assim, para você balancear isso, né? Quanto mais, se você, por exemplo, você está convertendo o seu motor de gasolina para álcool, você tem que aumentar o fluxo de escape dele, né? Você vai motor a álcool, né? Você converter o motor para álcool, que é originalmente gasolina, você tem que aumentar a capacidade de fluir gás pelo escape, né? Tem outros princípios, mas esse é o principal, combustível, é que manda aqui nessa razão, certo? E o que manda nisso daqui. O diâmetro maior ou menor vai depender da quantidade de fluxo de ar que o seu motor vai admitir, né? Bem como, né, tamanho de válvula também, bem como quanto essa válvula vai abrir, quanto, né, e bem como também por quanto tempo ela vai abrir, porque tudo isso você consegue ajustar, né, pelo comando de válvulas aqui, né, quanto que ela vai abrir, quanto tempo ela vai abrir, e você pode aumentar ou diminuir o duto também, né, do cabeçote, para aumentar o fluxo de gás ou diminuir o fluxo de gás, ou aumentar o diâmetro da válvula, né, para aumentar o fluxo de gás ou diminuir o diâmetro da válvula para diminuir o fluxo de gás, né. Tudo isso para você ter casar essa relação de 70% e para você ter um duto que seja capaz de admitir o ar e uma válvula também que seja capaz de admitir o ar que o seu motor vai admitir através dos seus cálculos de eficiência volumétrica e de massa de ar admitido, né? Ou de otimização dessa massa de ar que você está querendo lá atingir, ou no caso do Fórmula SAI, com a restrição, uma restrição dessa massa de ar, né? Se o seu motor admite naturalmente mais ar do que a restrição, pode gerar. Então, você tem um problema aí, né? Você vai ter que repensar os dutos, as válvulas e tudo mais, os comandos, para essa menor quantidade. Então, você vai ter que gerar menos abertura de válvula, menos tamanho de duto, para diminuir a capacidade dos seus dutos, do seu cabeçote, vamos dizer assim, do seu cabeçote como um todo, de admitir ar, já que a restrição está te restringindo e não a capacidade do motor. Porém, em motores menores, né, com a restrição do Formaçai aí, mesmo de 20 milímetros ou 19, mesmo assim a restrição não é a restrição do motor, é o cabeçote mesmo, que ainda é a restrição do motor, né, ou a capacidade de admissão de ar dele, né, que muito é do cabeçote, né. Então, em outros casos, você vai ter que ganhar capacidade de admissão de ar mexendo nessas variáveis que eu falei, certo? Que vamos dar uma olhada, ó, mais um vídeo. Esse vídeo é interessante, deixa eu ver se eu vou mostrar esse ou um outro aqui. Vou mostrar esse aqui, certo? Aqui é o seguinte, isso aqui é um cabeçote monocilíndrico de moto. Ele vai mostrar aqui, certo? Eu vou tentar diminuir menos a velocidade aqui. Tô gravando a live na raça hoje, meia-noite. Mas eu vou gravar porque eu quero. E eu acho importante. Se alguém tá vendo, tá gostando, para mim já é importante. Mas aqui a gente está vendo, é o mesmo cabeçote, os dois são o mesmo cabeçote, é de uma CRF 250, motor de CRF, né? 250. São mesmo cabeçote, quatro válvulas, um pistão, certo? Motor monocilíndrico. Porém, aqui você tem um cabeçote à esquerda original, um cabeçote à direita preparado, né? Essas válvulas aqui douradas são berílio, as válvulas à esquerda cinza são ferro fundido, né? Trocando. Então, assim, tem uma série de preparações que feita aqui, né? Mas basicamente o que ele fez aqui foi ele aumentou o duto, aumentou o tamanho da válvula, né, do cabeçote, tanto de escape quanto de admissão. Você pode ver, as válvulas são maiores. Você pode ver aqui pela distância entre as duas válvulas aqui, de um cabeçote e no outro. A distância de berílio ela é muito menor do que a distância na admissão, né, do que a distância do original. E no escape também é um pouco menor,
por conta do aumento do diâmetro das válvulas, ele aumentou aí o diâmetro das válvulas de emissão em 3 milímetros cada uma, né? Então são 6 milímetros ali que elas se aproximaram mais uma da outra. É bastante para um cabeçote, né? Os dutos aqui é o conduto de escape em cima e o duto de emissão embaixo. Perceba que o duto de escape está jogado para baixo do motor, ele tem uma inclinação gigantesca. No caso aí, né? Ele tem uma inclinação gigantesca para baixo e não para cima, certo? E o duto de admissão inclinado para cima, para favorecer fluxo de entrada de ar. O motor naturalmente aspirado necessita de facilidade de aspiração para exaurir o ar do motor. Por que facilidade de admissão? Porque ele tem dificuldade. O motor aspirado, naturalmente aspirado, não tem nada que empurra o ar para dentro. Quem empurra o ar para dentro do motor é ele mesmo, através de gerar vácuo dentro do cilindro. É só um bar de vácuo, vamos dizer assim, né, que você consegue gerar. Você não consegue gerar mais que um bar de vácuo, porque o vácuo absoluto é menos um bar, né? Já que um bar é a pressão da atmosfera, então é basicamente a atmosfera empurrando o ar para dentro do motor. No máximo um bar, né, de empuxo que você consegue de diferença de pressão. No caso do escape, não. O escape, a câmara gera, no pico de pressão do motor, você tem 50 bar, 120 bar, depende, né? No NOC 120, 100 bar, num funcionamento normal 60 bar de pressão, 60 vezes a pressão atmosférica quando o motor explode. Então, para exaurir essa mistura, lógico que não vai estar no pico da pressão, mas você vai ter ali 2 bar, 3 bar, 10 bar, né, para exaurir a mistura. Então, ela exaure com muito mais facilidade. Você tem um delta P de pressão muito maior para exaurir, entendeu? Você tem uma facilidade de exaustão muito grande. Então, a exaustão não precisa de tamanho, não precisa de facilidade. A admissão, sim, porque a ΔP dela tem limite, o limite é baixo, né? Então, o que restringe um motor aspirado? É a admissão. Então, por que a regra botou uma restrição da admissão no botão do escape? Justamente por conta disso, né? Bem inteligente, mas isso no motor esporte, não é sempre assim, né? Isso é uma regra que vem do motor esporte, que o motor esporte tentou por muitas, né? Há mais de uma década, um século já de motor esporte. E sempre, vamos dizer, depois de um tempo, como é que a gente vai limitar, né? Porque começa a ser uma potência, começa a ser muito grande, começa a custar muito. Então você tem que limitar a potência, para você reduzir custo ou para você aumentar a segurança, né? E aí, para você limitar a potência, como é que você faz, né? Já que existem infinitas formas de se preparar um motor, de se fazer o motor render mais ou durar mais. Você simplesmente faz o seguinte, estrangula a entrada de ar dele e acabou. Não tem o que fazer a partir daí. Não tem o que você faz que você vai conseguir gerar mais potência, né? Porque é o, é o calcanhar de Aquiles do motor, né? É isso aí. Não tem mais o que fazer. Se você restringir a quantidade de ar que entrar nele, não tem mais o que fazer, no sentido de como gerar mais potência, né? Você consegue gerar mais potência só qual que é as entradas dele, né? Os inputs do motor é ar, combustível. Restringiu o ar, restringiu. O que é que você ainda tem que você consegue, né? Combustível, que é uma outra entrada. Então, sim, se você conseguir adicionar mais combustível mais potente, você consegue ganhar mais potência também. Porém, no caso da regra do Fórmula SAI, né? No caso do Fórmula SAI, limitação, né, de combustível. Você é limitado pelo regulamento a usar o combustível da competição. E nas competições do motor esporte em geral também. Você tem a limitação do mesmo combustível para todo mundo. E isso gera o quê? Você limitou, acabou, não tem o que você fazer mais, no sentido assim, né? Não tem muito o que você fazer, você não consegue fazer uma coisa da NASA mais. Por quê? Você limitou as entradas do motor, você limitou o ar que entra e o combustível que entra. Termodinamicamente, você está limitado, né? Não há como você deslimitar isso, no caso, né? Então, termodinamicamente, você acabou de limitar aí a um nível de potência, né? Que você pode atingir. Acabou, né? Então, assim, o motor esporte faz isso hoje, né? Todas as competições de motor esporte, não todas, né? Mas boa parte delas vão ter essas limitações.
assim, dessa forma, né? E então, voltando aqui ao assunto cabeçote. Então, beleza, no cabeçote, o que eu posso fazer? Porque aí eu tenho mínimos ganhos, né? Já que eu estou limitado em combustível em ar, no Fórmula C eu tenho dois combustíveis, então estou limitado em ar, sim, em um ar, só que a restrição também muda de acordo com o combustível, né? Por que, que no álcool a restrição é menor? Porque justamente isso, se você colocar álcool no motor, o que é que você faz? Você está injetando mais combustível no motor, pelo AF do álcool, né? A estequiometria do álcool, né, é mais combustível para dentro, mais energia para dentro também. Mais energia para dentro gera mais potência. E o que o regulamento fez? Restringiu para 19 para tentar equilibrar a gasolina com álcool, né? E fazer com que esses dois combustíveis não tivessem um melhor do que o outro, os dois gerassem a mesma potência. Então, esse é o objetivo, certo? Então, mas vamos pensar no seguinte, né, aqui no caso, um motor pequeno. Esse motor no Fórmula Sai, no 250 cilindradas, provavelmente ele não vai estar limitado pela vazão da restrição, nem no álcool e nem na gasolina. Aí o que eu pensaria aqui, né? Vou tentar, já que meu motor não é restringido pela restrição, vou usar a menor restrição para ganhar o quê? No combustível, para eu poder colocar mais combustível, injetar mais combustível. Pronto, fiz isso. O que é que eu já tenho que fazer? Pensar na minha relação entre admissão e escape, né? Será que eu vou ter que amplificar meu escape, já que eu estou injetando mais combustível? Um ponto a se pensar, certo? No projeto, pensando design, pensando conceito, né? São perguntas que a gente vai se fazendo ao longo do caminho. Porém, existe uma outra pergunta que eu também posso fazer. Será que eu não consigo gerar mais fluxo para o meu motor? Ele é 250 cilindradas, 0,25 litros. Mas eu aproveito esse 0,25 litros? Será que ele está realmente chegando para dentro do meu cilindro? Ou ou as minhas válvulas, os meus dutos estão travando essa entrada, certo? E aí eu vejo, né, no caso aqui, opa, sim, né? Aqui, no caso aqui, não é do Fórmula 6 esse cabeçote, tá? É usado em outras competições. Fórmula 6 você vai ter que estudar, ver tudo isso daí. Mas nesse caso aqui, sim, né, o motor originalmente, esse motor ele é restringido pelo cabeçote. E o que, é que se fez então? Tirou-se ou tentou diminuir essa restrição, aumentando tamanho de duto, tamanho de válvula, mexendo nas inclinações do duto para tentar gerar mais fluxo, né? E aí se fez isso. Percebe que aqui na admissão dá para perceber um pouco, é um duto mais largo, mas ele vai mostrar lá na frente aqui, ó, que dá para ver bem nitidamente. Olha o duto de admissão trabalhado e olha o duto de admissão não trabalhado. Olha o tamanho, olha a diferença, certo? Olha como você consegue ver muito claramente o caminho lá para as válvulas. E olha no original como você percebe que ele é muito mais estreito, você não consegue ver o livre fluxo lá para as válvulas, né? Para entrar no seu cilindro. Então aqui você percebe, ó, como ele entra com muito mais facilidade, olha como ele é mais aberto, né? E ali você vê que ele é muito mais restringido. Então aqui você ganhou muito, né? E aqui ele mostra no vídeo, ele tem um ganho de mais de 30%. Chegar aos 40%, ele ganhou 40% de fluxo. Entra mais, ou seja, mais 40% de ar entrando no motor, somente retrabalhando o cabeçote do motor. É como se você pegasse seu motor, que é 250 cilindradas, e fizesse ele ganhar mais 40% de cilindrada, indo para 250 mais 120, vai para 370 cilindradas. É literalmente como se você fizesse isso, pegasse um 250 cilindradas e transformasse em 370 cilindradas, só trabalhando cabeçote. É isso mesmo, é esse efeito que gera mesmo. Aqui no caso é um ganho de um motor que tem aproximadamente 20 e poucos cavalos original, ele ganha mais 10 cavalos só mexendo em duto de cabeçote e válvula, só isso aqui, desse trabalho aqui. Existem mais ganhos, né, no cabeçote, mexendo nas válvulas, quantas válvulas vão abrir e quanto tempo elas vão abrir. Se você aumentar o tempo de abertura das válvulas
e quanto que as válvulas abrem, né? A descida delas, quanto que elas descem. Você ainda ganha mais. Então você ainda ganha, vamos dizer, você consegue chegar no 450 cilindradas com 250 cilindradas. Você consegue chegar numa potência, vamos dizer assim, de um 450 cilindradas original, né, com 250 cilindradas. Então, assim, muito, vamos dizer, você ganha muito no cabeçote, né, se você trabalha ele para isso. Existem cabeçotes originais também que já são melhores do que outros, né? Então, existe uma grande variação realmente nos motores. Existem vários tipos de cabeçotes. Se você vai estudar, e aí a gente vai tentar mostrar isso nas outras lives, quantos tipos de cabeçote, quantas variações de tecnologia existem. Por que se faz isso? A busca é melhor performance, menor consumo, maior eficiência, menores emissões, menores custos, maior durabilidade. Tudo isso aqui você vai estar tentando jogar, tudo isso você está tentando buscar no cabeçote, e tudo isso você consegue atingir através do cabeçote, né? Melhor ou pior, melhorar ou piorar o cabeçote, melhorar ou piorar o que você vai mexendo no cabeçote vai trazendo esses efeitos, né? É uma ciência muito grande, muito pouca gente manja, mesmo dentro da indústria, muito pouca gente tem um conhecimento, até mesmo quem trabalha com cabeçote. Muitas vezes, dentro da indústria, a gente trabalha com diversas peças e o pessoa que faz o CAD não é o dono da peça, que não faz, que também não é o que faz o CAI, o dono do cabeçote, é tipo um gestor do cabeçote que tem o dono do não sei o que, do dono do. Então, assim, e aí tudo isso passa por um conceito do motor, enfim, não acha que alguém assim que você é muito difícil, é uma ciência muito complexa para você dominar e não existe domínio disso aqui, né? Existe quanto mais conhecimento você tem, quanto menos conhecimento você tem, quanto melhor você consegue fazer um projeto, né, de uma válvula, de um duto, de uma sede, e quanto pior você consegue fazer esse projeto, quanto menos resultado você atinge, ou quanto menos melhorias você consegue fazer, né, sem piorar outras coisas, né? Porque no que você mexe numa coisa aqui, você piora outras coisas, você piora emissões, você pode piorar consumo, você pode piorar performance, né? Sem gerar nenhum ganho significativo ou muito pouco ganho. Então, assim, tipo assim, isso aqui é a alma do motor, literalmente. No Brasil, por exemplo, não, eu participei de um projeto de um cabeçote nacional, né, mesmo, mas eu não conheço nenhum projeto, fora esse que eu participei, né? Existem outros, sim, mas a nível de protótipo. Também que eu participei é motorsport, né? No motorsport, sim, existem projetos de cabeçote. Fora do motorsport, na indústria tradicional, não existe projeto nacional. São todos importados, todos vêm de fora. Os engenheiros que o projeto vem de fora, a concepção do cabeçote é de fora. Geralmente estão envolvidos com motorsport, são eles projetos de Fórmula 1 que projetam cabeçote de um motor de rua, né? Então, assim, é algo, uma expertise altíssima para você falar, eu projeto um cabeçote, né, do zero. É uma expertise brutal, né? Então, só para vocês terem ideia de onde é que se chega, né? Mas aí eu vou encerrar por conta do tempo já da nossa live aqui. Eu vou dar uma encerrada nela, né? Já estamos chegando em 1 hora exatamente. E para encerrar, vou botar um vídeo aqui. Esse vídeo aqui, ó, em velocidade normal. Deixa eu ver se eu consigo. Para encerrar, esse é um vídeo muito interessante, né? Que esse senhorzinho ele fala, né? De um dos conhecimentos que ele aplica e tem e aplicou, né, e aplica nos cabeçotes que ele projeta, faz e tal. Motorsport também, né? E enfim, ele fala muito da sede de válvula, por exemplo, quanto você consegue ganhar só em sede de válvula. Sede de válvula vai estar aqui, ó, onde está vermelho, né? É o ponto crítico do cabeçote. Esse ponto em vermelho aqui
mais à frente vai estar mostrando lá. É o ponto de maior velocidade, é um ponto onde você tem o maior, menor e menor também, né? Onde você tem mais desperdício de área de duto, né? De área de fluxo. É muito difícil trabalhar isso aí. Exige, por exemplo, aqui um CFD, exige várias ferramentas, bancada de fluxo, enfim, muito conhecimento para você conseguir trazer ganhos nessa área, mas é uma área que é muito frutífera, né? Só para você ter ideia, é uma área minúscula do cabeçote, mas é muito frutífera de se trabalhar, de se ter conhecimento. Até para você fazer uma análise de cabeçote, você tem que entender, ou fazer uma análise ou fazer um teste, né? De duto de cabeçote, você tem que entender escoamento disso aqui, desse duto, né? Entender um pouco dessa geometria de entrada daqui também, que envolvem, porque isso aqui muda. Pra você ter ideia, só se você fazer um ângulo reto aqui, ou se você fazer esse abalado como está aqui nesse cabeçote, isso muda totalmente a vazão de ar que passa por aqui, por esse duto, né, em vazão máxima, e muda o perfil brutalmente também do que vai entrar aqui. Se você alterar essa curvatura daqui também, você altera completamente o perfil de fluxo aqui que está para baixo da válvula. Altera muito, alterações assim de graus, poucos graus, altera demais. Só que isso altera demais também turbulência de mistura, que a gente já falou um pouco antes, mas também vai ter que falar na frente. Turbulência de mistura, que vai alterar consumo pra cacete, que vai alterar emissões um monte. Então, assim, muito complexo de mexer. Qualquer grau, qualquer coisa no cabeçote, seja em diâmetro, em tudo isso aqui não dá para você mexer depois, não validar, simplesmente achar que você mexeu e deu certo. Acho isso impossível, né? Se você vai para um projeto de um convencional de carro. Lógico que você vai para um veículo de corrida, é mais simples. Veículo de corrida você não está preocupado em consumo muito, nem em emissões. Você está preocupado só em fluxo, né? Não está preocupado em marcha lenta, não está preocupado em responsividade de acelerador, e um monte de coisas que no carro tradicional você está preocupado. E no Fórmula Sai existe também certa preocupação, né? Marcha lenta, partida do motor, facilidade de calibração do motor, médias cargas de motor, cargas parciais, dirigibilidade, né? A gente vê muitos Fórmula Sai lá com problema de dirigibilidade, irregularidade de marcha lenta, dificuldade de partida. Isso está muito atrelado ao cabeçote, ao projeto do cabeçote, ao dimensionamento do cabeçote, certo? Então fica a dica, né? Uma dica interessante. Tenho muito conhecimento que eu posso compartilhar sobre isso. É um assunto que eu estudei anos e anos, eu já cansei de estudar sobre isso aí, literalmente assim, mas ainda estudo, ainda fico maravilhado com algumas coisas. Tem muitas coisas que eu poderia aplicar no Fórmula Sai que trariam melhoras em vários motores nessa parte, só que isso não é. Só que assim, o cabeçote, né? Ou qualquer outro componente do motor, ele não trabalha sozinho. A gente vai ter que falar de coletor de emissão, coletor de escape, muffler, restrição, coletor, borboleta, calibração, tudo isso é um motor, não é separado, então não adianta você se dedicar somente ao cabeçote e o resto, porque se você fizer isso, você não vai ter resultado algum, né? Tudo tem que, tudo tem que convergir para os mesmos objetivos. Então é muito trabalho, né? E é muito conceito, né? Então, assim, muita gente fica pensando, porra, e as contas? Cadê as contas? Me mostra as contas, cadê como é que faz? Rapaz, eu não faço muita conta não, mas eu faço conta bastante, assim. Mas eu não faço muita conta não, por quê? Porque é muito mais importante o conceito, você acertar no conceito, não é tipo acertar no dimensionamento, acertar na análise CFD. A análise CFD, ela parte do conceito. O dimensionamento, as dimensões, elas partem de um conceito. Quanto que é o diâmetro do meu tubo? Quanto é o diâmetro da minha válvula? Qual é o perfil? Eu tenho que ter o conceito. Qual que é o conceito do meu motor? Quais melhorias eu quero? Aonde? Como? Por quê? Esse é o conceito. Daí eu parto para um dimensionamento. E antes de eu fazer um CFD ou de eu fazer uma conta, eu preciso saber
qual que vai ser o diâmetro de início. Por quanto? 35, 32, 30, para daí eu imputar no CFD, para daí eu fazer minha conta de vazão de ar, né? Senão, eu posso fazer um processo interativo, mas interação de onde para onde, né? De quanto a quanto, quais são os meus limites, meus thresholds, né, que eu vou colocar na minha análise para me guiar. Se eu botar meus limites completamente errados, tipo assim, sair de um conceito completamente errado, eu nunca vou conseguir achar aquele resultado, né? Vou estar trabalhando sempre com valores ruins, né, que não vão me trazer o resultado. Então, eu vou começar a gerar análises, vou começar a fazer contas e não vou conseguir achar resultado naquelas minhas contas e vou achar que não tem como ganhar, não tem como melhorar. E na verdade tem. Só que eu saí do conceito ruim, né? Como a gente vê, por exemplo, Fórmula 1, sei, exemplo na Mercedes esses anos, 2 anos aí agora, né, com o novo regulamento, tiveram que voltar atrás no conceito do carro. Conceito do carro, tipo assim, era o zero pod, com o centro de massa jogado para frente, para enfim, para trazer um melhor o momento de IAL do carro, enfim, eles eram lá um conceito. Quando botaram para correr, tomando o vareio, não adianta trabalhar naquilo, não tem como você melhorar aquilo para você ganhar. Você, no caso, na competição, né, contra concorrentes, e não tem como ganhar dos concorrentes dele, porque o conceito dele é limitado, não chega mais. Só que leva-se um tempo para você aprender isso, para você perceber, e assim, eles têm muita experiência, são os caras, vamos dizer, na Fórmula 1 ali tá os caras mais experientes, os caras com mais conhecimento, com mais ferramentas, não tem, é surreal o nível, certo? E mesmo assim, é isso, não adianta. Errou o conceito, esquece. Errou o conceito, esquece. Mas como é que eu acerto o conceito? Esse aqui é o grande lance, né? Como é que eu acerto o conceito? Tem jeito, conhecimento, experiência, horas de teste, horas de rodagem, horas de erros e erros e erros, horas de acertos e acertos, horas de muitos dados e dados e dados, horas de pensar muito, tem que pensar muito, usar muito pensamento, não é consumir informação, consumir informação e processar essa informação. Como é que eu processo informação? Existem algumas formas, né? Principalmente realizando testes, vivenciando, botando à prova, né? E outras formas também. Hoje tem softwares, né, que a gente roda simulações e tudo mais para aqueles dados, aquelas informações, eu conseguir gerar o que? Conhecimento. Isso funciona. Putz, mas funciona como? Aonde? Em quais rotações, em quais regimes? Funciona em quais situações e para quê? Não é assim isso funciona. Tem sempre um contorno muito claro para aquela solução, entendeu? Então, assim, o mundo é muito mais, tipo assim, é muito complexo aqui, né, que a gente está falando. É algo que eu acho interessantíssimo, que eu estudo desde que eu sou criancinha, eu estudo isso aqui, certo? Então é algo assim fascinante para mim, eu acho que também para algumas pessoas, né, que gostam e que querem aprender, e eu acho que não tem que ter segredo algum. Acho uma besteira o nível de complexidade que se tem, né, do sistema. É uma besteira, para que eu vou ficar aprendendo conhecimento, velho? Só que assim não adianta também, eu não, assim, como eu disse antes, não adianta consumir informação, tem que processar. Então você que está vendo aí a live, está acompanhando, interessantíssimo estar pegando informação, mas assim, entenda o seguinte, né? Uma coisa de cada vez, processe, estude, né? Vá atrás de mais e mais informação e vá processando. O processamento aqui ele não é infinito, em velocidade, ele tem um clock, né? E uma coisa você vai cloqueando, vai aprendendo. Opa, peguei essa informação, ganhei mais informação, opa, usei essa informação aqui, no desentupidor de pia, deixa eu ver. Aqui funciona igual um motor de desentupidor de pia. A porta da geladeira funciona igual um motor. Como ela abre, fecha, como ela veda. Nossa.
Aí você vai, bum, 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 e aí você consegue lá na frente compreender um anel de pistão, né? Então, assim, é algo que é bater uma manteiga aí, uma manteiga que, meu irmão, é muita batida, viu? Pá, 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 pá. Então, essa fica a mensagem aí para quem assistiu, para quem está pegando essa mensagem agora. Espero que sirva para você, com certeza serve. Se você levar para o seu coração, para sua vida, beleza? Um abraço e até a próxima live.